Irmãos e irmãs, boa noite. Neste domingo de Ramos, quando nós iniciamos a Semana Santa, sejam todos muito bem-vindos a mais este culto da Quinta Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. E com uma leitura da palavra que encontra-se em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, nós queremos acolher a todos e a todas nesta noite muito especial. Assim nos diz a palavra: alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Que com estas palavras nós possamos ter a mesma alegria do povo de Jerusalém, naquela acolhida a Jesus, quando ele entrou na cidade para aquela que seria a semana que culminaria com a sua morte, mas também com a sua ressurreição. E com a mesma alegria nós possamos acolher a Jesus neste caminho que nos leva para a cruz, mas que também, passando pela morte, experimentamos a ressurreição, até que possamos estar juntos e todos com ele no reino de Deus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos aqui agora para louvar o nosso Deus e convidamos a todos que de onde estiverem, louvem conosco junto, para que possamos glorificar a Deus, engrandecer o seu nome e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos juntos louvar e adorar ao nosso Deus. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero
Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. É santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. É santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. É santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. É santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana,
fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos seus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais uma vez poder louvar o Teu nome, meu Pai. Obrigado pela vida deste conjunto. Nos faça melhor a cada dia, ó Pai, para louvar o Teu nome.
Obrigado por cada família que está em sua casa também, ó Pai, participando desse culto junto com a gente. Que o Senhor possa entrar em cada lar, que o Senhor possa abençoar cada família e que muito em breve nós possamos estar juntos na nossa igreja novamente para louvar o Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado até mesmo pelo aquilo que a gente não imagina, mas que o Senhor já tem preparado para nós. Esteja com todos os atos deste culto, ó Pai, esteja com o pastor também que trará a palavra, que o Senhor possa abençoá-lo cada dia, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oração por iluminação. Vamos rogar ao Senhor que nos oriente neste momento em que nos acercamos da Sua palavra. Bondoso Deus, nós nos acercamos da Tua palavra, queremos ouvi-la, queremos ser instruídos por ela e por isso rogamos que envie sobre nós e sobre todo o Teu povo a iluminação do Teu Santo Espírito, de modo que a nossa mente compreenda e o nosso coração absorva essa palavra, palavra de vida. Alimenta-nos, instrua-nos, sustenta-nos com esta palavra, que na nossa boca é mais doce do que o mel. Oramos em Cristo Jesus, o pão que desceu dos céus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero que vocês me acompanhem na leitura que faremos na palavra do Senhor, que encontra-se registrada no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 3. Leremos os 4 primeiros versículos. Ezequiel, capítulo 3, os 4 primeiros versículos. E assim nós lemos na palavra do Senhor em Ezequiel 3, de 1 a 4. Deus disse: Homem mortal, como é esse rolo? Depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse: Homem mortal, como é esse rolo que lhe dou? Encha o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como o mel. Então Deus disse: Homem mortal, vai e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Palavra do Senhor. Conta-se que um mestre caminhava com seus discípulos e avançava em grupo, aprendendo tudo e sobre todos. Para a sabedoria do mestre, qualquer coisa servia de tema. Os animais, as canções, os elementos da natureza, os provérbios, os enigmas, tudo era novo e ele tornava novo e novas todas as coisas. Naquele dia, já ao entardecer, lembrou-se de perguntar: sabemos a que hora a noite chega, mas acaso vocês sabem quando a noite acaba e amanhece? Os discípulos mostraram a sua imaginação ao apresentar diversas e diferentes respostas. Uns, na tentativa de mostrar algum talento, diziam: amanhece quando se distingue uma cabra de um touro. Outro ainda dizia: o leiteiro do guarda da noite. Uma árvore de um farol. Uma lâmpada de uma bola de futebol. O mestre ouvia e voltava a insistir para que continuassem a discorrer até que eles se cansaram. Por fim, ele respondeu com muita serenidade e ternura: quando olhas para uma pessoa e reconheces nela teu irmão, quando começares a ver brancas as coisas da vida que sempre vias escuras, quando sentes em teu coração que se tornou ele mais terno e mais compreensível, é aí então que amanhece. Se tal não acontecer, qualquer que seja a hora, continua a ser noite para ti. Israel estava no exílio da Babilônia.
Sua terrível sorte havia endurecido o seu coração. A voz de Deus não era ouvida e não queriam praticá-la. No exílio também estava um homem. A ele Deus se dirige como Filho do Homem. E nessa tradução que nós lemos, encontramos homem mortal. Ambas as traduções se equivalem e, ao pé da letra, numa tradução do hebraico bíblico, significa ser mortal. Deus se dirige àquele homem como sendo um ser mortal. O Filho do Homem a quem se dirige Deus é Ezequiel. Deus o separa, o chama para que seja a sua voz no meio do seu povo. Ezequiel será de Deus o profeta. E no capítulo 2, anterior a este, vemos que o Senhor o prepara, dizendo: tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Lá no versículo 5. Sim, o profeta seria a voz de Deus, mas muitos não iriam ouvi-la. Ezequiel deveria estar pronto para esta possibilidade. Ezequiel, na terra estranha da Babilônia, falaria de uma promessa de Deus que se cumpriria, mas que ele mesmo nunca veria com seus próprios olhos. Então, em seu diálogo com o profeta, Deus dá a ele uma ordem. Diz: homem mortal, coma esse rolo. Depois vá e fale ao povo de Israel. O rolo trazia a mensagem a ser anunciada. O rolo era a própria palavra de Deus dirigida a seu povo. O rolo seria para o povo oportunidade para o enternecimento do seu coração empedernido, tempo para que esse povo se voltasse para Deus, para o seu Senhor. E por isso o profeta deveria comê-lo. Comer aqui significa absorver esta palavra até o ponto de deixar de existir como rolo, como palavra escrita, para tornar-se alimento para o sangue, para os ossos, para a pele, para os cabelos, para os olhos. Assim consumida, homem mortal e palavra se fundiriam em uma única realidade, já não se distinguiria uma coisa de outra. Comer o rolo seria viver a palavra, letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, acento por acento, nada mais, nada menos, apenas a palavra, toda a palavra. Ser profeta, no entanto, não é ir apenas e falar. Fica claro que não é apenas dizer o que se pensa, mas falar depois de comer esta palavra. Por isso a ordem dada por Deus tem esta sequência: coma e fale, coma e fale. E aí lemos nos versículos 2 e 3: então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse: homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando, enche o seu estômago com ele. Encher o estômago significa saciar-se. Encher o estômago seria para o profeta nutrição, força para falar. Portanto, aquele que vai levar a mensagem do Evangelho deve saciar-se, deve encher o seu estômago, deve estar alimentado, deve estar nutrido, ao ponto de poder também alimentar, saciar e nutrir aquele que ouve. O profeta nunca poderia ter tido êxito em sua missão se não tivesse se apropriado da palavra de Deus. Satisfeito seu estômago, desta forma, assim somente ele poderia falar, comunicar, levar a palavra de Deus. Aquele que prega, você, eu, precisa, antes de mais nada, estar ele mesmo alimentado pela palavra de Deus. A palavra, às vezes, pode ser dura.
tão direta que nos causa até mesmo repulsa. Ela pode encher o nosso coração de tristeza quando nos repreende, quando nos admoesta, quando nos ensina com pedagogia pesada. E como o Israel da Babilônia, podemos ser encontrados rebeldes e com as costas viradas para Deus. Quantos não andam assim nesses dias de escuridão e de exílio em que vivemos? Mas não deve ser assim conosco. Se a palavra nos sacia, se dela nós nos alimentamos, pois se ela nos leva a novas experiências, é certo que também nos leva a uma renovação da nossa fé. Ainda seguindo no texto, lemos que Ezequiel, na sua narrativa, conclui e diz: então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Então comi, e era doce como mel. E no versículo 4, então Deus disse: homem mortal, vá e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Se para alguns a palavra de Deus é amarga, para nós, que dela nos alimentamos e dele a recebemos diretamente em nossas bocas, esta palavra é doçura celestial para que, diante das batalhas amargas, não haja desânimo, mas lembranças das boas coisas que o Senhor nos proporciona. E essa verdade está lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 1, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Queridos e queridas, os nossos dias são, de certa forma, dias de exílio. São dias difíceis e as dificuldades maiores talvez ainda estejam por vir. E as dificuldades que virão têm o potencial de drenar a nossa fé, a nossa alegria, as nossas forças, a nossa esperança. Vivemos uma noite sem saber quando chegará o dia. Para alguns, o dia chega quando nos encontrarmos a ponto de distinguir, como naquela parábola que lemos, uma cabra de um touro ou uma lâmpada de uma bola de futebol. O dia depois desta noite em que nós nos encontramos, talvez seja um pouco mais difícil de ser distinguido. Distinguir o dia depois desta noite que nós estamos vivendo, certamente exigirá de nós algo mais. Exigirá que cada um de nós esteja motivado a voltar-se para Deus e não contra Deus, de deixarmos a rebeldia e esta possibilidade e seguirmos o seu convite, o convite que o Senhor nos faz, o mesmo que fez ao seu profeta, dizendo: homem mortal, portanto dizendo, ser humano fraco e necessitado de força, necessitado de alegria, necessitado de esperança, coma esse rolo. Eis o convite do Senhor: coma esse rolo. Depois vá e fale. Coma, vá e fale. Enche o seu estômago com a minha palavra, pois essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Esta palavra que devemos comer nesta oportunidade é luz que se abre como um facho para que ilumine os nossos pés, de modo que não tropecemos nas dúvidas, não caiamos na desesperança, para que distingamos onde pisar. Essa palavra que devemos comer nessa oportunidade é a luz que ilumina o nosso caminho nestes dias escuros que nos enchem de medo. Mas alimentados, fortalecidos por ela, por esta palavra, também nós, à semelhança do profeta, podemos sair e falar.
Falar verdadeiras palavras da verdadeira esperança para uma gente que, como nós, encontra-se em exílio. Muitas delas não conhecem esperança alguma, estão tomadas pelo medo, tomadas de insegurança, de amargura e nada enxergam em meio à escuridão desta noite. Por isso, devemos nos alimentar desta palavra, tomar este rolo, comê-lo para estarmos prontos para ir e falar, prontos a darmos a razão da nossa fé, animados e prontos a animar aqueles que estão em desânimo, abatidos, tristes, prostrados, nesses dias de exílio, nesta noite escura que estamos vivendo. Não podemos nos esquecer. Esta palavra do Senhor, é doce como mel. Assim nós lemos no Salmo de número 9, no versículo número 10, os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, mais doces do que o mel mais puro. E ainda no livro dos Salmos, agora no Salmo 119, no versículo 103, também ali lemos: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. E por fim, nós encontramos também no livro do Apocalipse, lá no capítulo 10, nós encontramos: aí peguei o livro da mão do anjo e comi, e a minha boca, ela era doce como mel. Concluindo, quando findará este exílio? Esta noite que vivemos? Não sei responder. Mas posso dizer, parafraseando aquele sábio da nossa ilustração, aos seus discípulos, que um novo dia começa quando recebemos das mãos de Deus o rolo, quando comemos, quando enchemos com ele o nosso estômago. O novo dia começa quando esta palavra, doce como mel, tomar o nosso ser por inteiro, quando a palavra for o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa nutrição, a nossa força, então seremos habilitados por Deus e a sua palavra na nossa boca será sempre doce, pois reconheceremos que Jesus habita em nós e por isso nada temeremos. Jesus, irmãos e irmãs, vamos nos lembrar, é o Verbo de Deus, palavra feita carne. Portanto, ele vive entre nós e vive em nós. Portanto, o novo dia começa hoje para cada um de nós, se tomarmos este rolo, se o comermos e depois sairmos para falar de sua doçura. Sim, precisamos falar que nós temos esperança, e uma esperança viva, pois a nossa esperança está em Jesus. Não estou dizendo que nada não nos atingirá, que nenhum mal nos alcançará. A noite vem sobre todos e esta noite veio também sobre nós. Mas nós somos alimentados pela palavra. Não somos alimentados pelo medo. Somos alimentados pela palavra do Senhor. Palavra que diz, como lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará tranquilo, sem receio do mal. Sem receio do mal. Quem der ouvidos a esta palavra que é doce como mel, não tem receio do mal, pois esta palavra é mais doce do que o mel, e no estômago ela é alimento, nutrição e força. Estas são palavras mais doces do que o mel em dias de amargura,
porque estas palavras são palavra de Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele nos encha de esperança. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Irmãos e irmãs, chegou o momento de celebrarmos a ceia do Senhor. Nas últimas semanas, nos últimos dias, na realidade, viemos instruindo a igreja para que pudesse participar conosco, pois para nós é algo completamente novo participarmos da ceia do Senhor, estando distantes geograficamente. Mas, por outro lado, nós estamos todos reunidos neste momento na presença de Jesus, a quem celebramos quando partimos o pão e o cálice. O Senhor está conosco em espírito, e é nisso que nós cremos. Esses elementos apontam para a verdade da sua presença em espírito no meio de nós, no meio do seu povo. E a instrução que nós demos, instrução que temos recebido da nossa Igreja Nacional, é que cada um na sua casa, o pai, a mãe, aquele que é professo, possa repetir os gestos que nós faremos agora, não é? Nessa celebração, e todos que estão batizados, que estejam em comunhão, deverão participar nas suas casas conosco, comendo do pão e bebendo do cálice. E por isso nós repetimos as palavras do Senhor Jesus, que naquela noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Tomai e comei, irmãos e irmãs, todos. Depois de comer com seus discípulos, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Todas as vezes que dele beberes, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebei dele todos. Façamos todos juntos a oração do Pai Nosso, que nós possamos colocar a nossa mão sobre o nosso coração neste momento e façamos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a força deste alimento espiritual possa alimentar a alegria, a esperança e a fé de cada um de nós. Deus nos abençoe. E que o Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao nosso lado para nos abraçar e nos defender dos perigos. Que o Senhor esteja atrás de nós para nos preservar das armadilhas dos maus. Que o Senhor esteja debaixo de nós para amparar-nos quando caímos. Que o Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando estivermos tristes. Que o Senhor esteja ao nosso redor como um muro protetor para nos defender quando outros nos atacarem. E que o Senhor esteja sobre nós para nos abençoar. E assim esteja o bondoso Deus, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Remidor, e que conosco estejam e permaneçam os ensinamentos, as consolações e a unidade do Santo Espírito de Deus,
hoje e sempre. Amém. Tenhamos todos uma boa semana.